gente, esse é o segundo vídeo sobre as coisas da nossa casa e nele eu vou contar tudo que a gente fez por nossa conta, com muito suor e isso aí. Primeiro assim, quando a gente pegou essa casa, ela é uma casa bem antiga e então ela já precisaria de muita reforma, a gente já estava bem ciente disso. Quando a gente mudou pra cá, na verdade a gente refez a parte da frente elétrica inteirinha com a ajuda do meu pai. O meu irmão do meio também veio aqui vários dias, a gente ficou acho que quase 2 semanas só reformando a casa da frente pra gente conseguir entrar nela, porque ela tava bem desgastada, ela tava bem surrada. Então a gente começou daí. Mas a princípio a nossa ideia sempre foi fazer um andar em cima aqui pra gente morar. A gente não só reformou esse andar de baixo que já tinha, como a gente criou o andar de cima aqui dessa edícula. Aí começam as coisas. Eu contei pra vocês que a gente encontrou alguns móveis, então a gente teve que reformar todos eles. O armarinho do banheiro, a gente não sabia se deixar no quarto, a gente sabia onde deixar, no fim ele ficou no banheiro e foi um ótimo lugar, porque ele fica mais discreto, mais escondidinho, mas ele é super funcional assim no dia a dia. Ele veio com uma tinta sintética e eu fui lixando. E nada. Aí meu pai falou: filha, passa pintoff, deixa o pintoff agir, depois vem tirando a tinta. E olha, com essa descoberta da pintoff me ajudou muito e eu consegui tirar a tinta e descobri que embaixo tinha uma tinta a óleo que era azul. E eu gostei do efeito que deixou o móvel, sabe? E aí eu lixei só um pouquinho mais, passamos um verniz, reformamos a parte de dentro, o Fábio reforçou tudo. A gente colocou puxadores novos e a penteadeira do banheiro com o espelho a gente também deu uma reformada, uma reforçada, passamos o verniz certo. E o armário a gente quase não mexeu. Na verdade a gente tirou as portas para ficar mais fácil, ficar menos peso na verdade, para subir aqui no andar de cima. E a gente nunca mais botou. O Fábio no começo ele falou, ah meu, vamos ficar sem porta, é mó bom poder tipo tirar o casaco atacado dentro do armário e depois só arrumar. Aí eu, Fábio, para com isso, não sei o que. E um dia eu tava sozinha em casa, sabe? Deixa eu ver qual é que é essa coisa. Joguei assim, é da hora mesmo não ter porta no armário. Com as sobras da madeira que eu já contei pra vocês no outro vídeo, a gente fez muita coisa. A primeira coisa que a gente fez foi o gabinete da cozinha, que eu achei na verdade que ia ser um dos últimos que a gente ia fazer, porque a gente ia ter que fazer assim, do zero ele, e eu achei que o Fabinho ia demorar um pouco, sabe, que eu ia ter que ficar lembrando ele de 6 em 6 meses pra fazer. Mas não aconteceu isso. O gabinete foi inspirado no gabinete da cozinha da Mônica do Friends. Eu amo aquela cozinha dela. E a cortina eu fiz de chita, assim, chita é super barata, acho que 5 reais você compra. Então eu fiz com a minha mãe, a gente fez a barra e tal, e o Fabinho foi super empenhado, conseguiu, deixar ele muito bem feitinho, apesar que o Fábio é muito perfeccionista, então pra mim, são detalhes, sabe? É o que diz que a gente que fez. A segunda coisa que a gente fez foi o portãozinho aqui da lateral. O Fábio fez pra Lúcia ficar aqui atrás enquanto a gente estivesse lá na frente trabalhando. E ele é super útil e o portão ficou uma gracinha. Aí a gente começou a se empolgar. Uma coisa que a gente estava precisando muito, assim, pra facilitar no dia a dia, era as prateleiras da despensa. No dia a dia, a despensa é o que a gente mais usa, quebra muito galho. A gente usou compensado pra fazer na despensa, compensado também que sobrou do nosso telhado. Então foi super rápido que o Fábio fez, ele calculou tipo, acho que em um dia assim, já tava tudo cortado, só faltava a gente invernizar e tal, e ele colocar lá. Se quiser contratar os serviços de Bárbara, deixar o telefone aqui embaixo. Aí a gente estava usando aqui umas cadeiras de um conjunto de sala de jantar que o Fábio tinha. As cadeiras não eram feias, eram sim, mas elas eram mais modernas e não conversavam nada com o que a gente usava aqui. E a nossa ideia era usar bancos mais rústicos ou puff, alguma coisa aqui nessa parte da mesa. E a gente foi pesquisar e ia sair uns 60 reais por banco. A gente tem aqui uns 8 bancos, sabe? A gente não tinha dinheiro, a gente estava fazendo tudo com o resto que sobrou, então não estava no nosso plano isso. Aí o Fábio falou, cara, sobrou um monte de madeira aí,
fazer os bancos. E aí ele fez um super rápido pra me mostrar e eu adorei o banco, ficou super rústico. Aí começou a linha de produção, era engraçado, porque ele começou a cortar vários e eu lixando, e ele cortando e eu lixando e não acabava nunca de lixar esses bancos. E aí que a gente fez daqui de trás e bancos lá pra frente também, pra gente usar no estúdio. Então, depois que a gente fez tudo isso, o Fábio se empolgou assim, legal. E fez 2 mesas lá pro estúdio também, ficaram lindas. Eu uso direto pra tirar foto, pra fazer filmagem aqui. E os bancos é o que eu acho que dá mais carinha de casinha de vó, de interiorzinho pra casa. Coisa que todo mundo bate o olho e fala, nossa, tem uma sensação de casa assim, Dos móveis que a gente reformou, falta o da cozinha ainda. Ele é um dos que, assim, que eu mais quero terminar pra colocar pra vocês aqui antes de fazer o tour. Aí depois que a gente fez essas coisas, assim, o mais urgente já tinha passado, gente. Então a parte do Fábio, digamos que... E eu ainda queria decorar um monte de coisa. Era mais mimo do que funcional. O funcional já tava ok, digamos assim. A primeira coisa que eu fiz, assim, foram as almofadas, na verdade. Que eu queria muito algumas almofadas em que passassem algumas letras preferidas nossas ou frases preferidas, e foi isso que eu fiz. Só que o problema é que elas estão mais desgastadas que o normal, porque essas almofadas são as namoradas da Lucy. E são as que eu fiz, as outras ela quase não pega, são essas principais que assim, ela se apaixonou. Mozão. Aí a segunda coisa que eu fiz foram os quadros com a técnica de transfer, eu também mostrei lá no blog. E todo mundo que vem aqui também fala, meu, quadros legais, tal, com as fotos de vocês, ou com mensagens, com tal banda, com não sei o que. Foi também tudo com o resto de madeira compensada que sobrou aqui, que eu usei. Então, a única coisa que eu comprei foi a cola transfer, que rendeu e ainda tem metade do pote pra fazer alguma coisa. Com essa mesma cola eu ensinei a fazer a tabuazinha do Breaking Bad, que deixo o link também por aí. Ah, não! Errei tudo! A primeira coisa que eu fiz foi o suporte para vaso. Foi a primeira coisa. 2 dias depois que a gente entrou na casa, meus pais vieram aqui. Ele e minha mãe e tal. E aí ele entrou na casa e meu pai e minha mãe falaram, tá faltando planta aqui. Tá faltando. Vamos lá que eu compro umas plantinhas pra você. Eu fiquei feliz da vida, fui lá, ganhei vários vasinhos, daqueles pequenininhos de suculenta, de cactos, eu não tinha de botar. Só que eu já queria fazer esse suporte para vaso, que é tipo macramé, né? Só que não, porque ele é muito, um nível acho que muito básico de macramé, acho que nem conta com macramé. Um vaso enroladinho de corda, que fica super bonitinho também, fica bem rústico. Eu gosto de coisa bem rústica, bem... Acho que deu pra perceber, né? Aqui na casa, na verdade, tem um toque industrial, com rústico, com tudo, sim. Tem uma mistura de tudo, de coisa velha com... Não tem muita coisa nova, não. Aí eu também fiz essa bandeirinha, Let It Be. Eu adoro essa bandeirinha, ela fica... ela também é super simples, mas ela dá um ar assim de casa pra mim, sabe? Não sei se é porque essa música, essa frase, como muitas dos Beatles falam, representa muito pra gente. Então é legal você olhar pra um quadro ou pra uma bandeirinha, ou enfim, pra algum detalhe e ver, lembrar daquela frase de algum momento, ou de alguma coisa que marcou a gente e tal. E a princípio eu acho que foi isso que a gente fez. Agora a gente tá começando a fazer o deck, estamos planejando comprar as madeiras pra gente fazer e eu pretendo filmar, mostrar mais desse começo. E eu acho que foram essas coisas que a gente fez. Também eu fiz. Ensinei a fazer esse negocinho aqui no blog de bordado, que é uma gracinha, eu acho super bonitinho. E o suporte do violino também, o Fábio que fez. Foi muito engraçado, porque a gente ia pendurar o ukulele a princípio, né? Pra ficar assim, a gente vira e mexe, tá sentado aqui, vamos tocar uma música, vamos, não sei o que, junto a gente, ou a gente tá sozinho mesmo tocando e tal. E aí o Fábio falou, vamos pro violino. O Fábio já tinha me dado esse violino há 3 anos e meio atrás, pra eu começar a fazer aula. Sempre foi um instrumento que eu gostei muito, mas eu nunca consegui fazer aula. Então, quando ele falou isso, vamos, já não tô usando mesmo, já que eu não posso tocar e ser beneficiada com o som bonito que ele tem, ao menos vou usar essa outra beleza dele, que é a visual.
Aí quando a gente tava colocando suporte, quando a gente tava pensando no suporte, o Fábio falou, peraí que eu já venho. Aí ele pegou, tipo, uma madeira assim, serrou, lixando. E aí chegou nisso e ele encontrou um pedaço ali de madeira e falou, meu, você gosta mais rústico assim? Eu falei, eu gosto e tal. Na varejão foi, sabe? Ele foi fazer, eu fui fazer um xixi, quando eu desci ele já tinha feito. E assim, casa é uma coisa que não termina nunca. Tipo, a gente não tem nenhum prato de conjunto. Nossas panelas são de quando o Fábio foi morar sozinho, tipo, milhões de anos atrás. São coisas que a gente vai montando, sabe? Então, se você tá começando a reformar a tua casa, montar a tua casa, não desanima se ela tá ainda no comecinho, se ela tá pelada. Todo mundo começa assim, a gente tá assim, a gente não tem só tapetinho bonito, a gente não tem panela bonita. Tudo que a gente foi fazendo foi bem aos poucos, foi bem no nosso tempo e como a gente podia fazer. Então, cada coisa ganha um valor conforme você vai vivendo, conforme você vai conhecendo gente, com experiências. E eu só tenho também a agradecer, sabe? A gente já tem na casa muitas histórias para contar, assim, não faltam histórias. Muitas aventuras que a gente passou para fazer as coisas. Eu acho que o mais legal de você ter uma casa e às vezes você não conseguir montar ela tão rapidamente quanto você queria, é justamente isso, sabe? Você começa a dar risada das coisas, a levar na esportiva. E isso é o que faz diferença na vida, sabe, da gente. Quando a gente começa a rir e não se machucar tanto quanto as coisas demoram pra acontecer. Mas eu ainda tinha dias que eu falava, puta, Fábio, eu quero tal coisa, eu quero um móvel pronto, sabe? Eu quero ver minha cozinha legal, quero ter panela bonita, quero ter isso, quero ter aquilo. Calma, baixinha, calma. E é sempre uma alegria, quando chega alguma coisa nova ou quando você consegue comprar alguma coisa nova, é aquela coisa tipo, nossa, estamos conseguindo, estamos montando nossa casa aos poucos e é essa sensação, é muito legal, não pode desanimar. Todo mundo passa por esses perrengues quando está reformando, ninguém monta a casa assim, só o Silvio Santos e mais algumas pessoas. E foi isso, eu espero que vocês tenham gostado de saber algumas coisas assim que a gente fez na casa. Podem ter outras e eu ter esquecido, tem essa possibilidade. Eu sempre vou compartilhar lá no blog como eu fiz, e por que eu fiz, e enfim, como é que foi que aconteceu. Esse também não tem Lulu Ringo, porque eu gravei tudo no mesmo dia, só troquei de blusa. Depois vem tirando a tinta. E olha, com essa descoberta da Pintoff me ajudou muito e eu consegui tirar a tinta. E descobri que embaixo tinha uma tinta a óleo que era azul. E eu gostei do efeito que deixou o móvel, sabe? E aí eu lixei só um pouquinho mais, passamos um verniz, reformamos a parte de dentro, o Fábio reforçou tudo. A gente colocou puxadores novos e a penteadeira do banheiro com o espelho a gente também deu uma reformada, uma reforçada, passamos o verniz certo. E o armário a gente quase não mexeu. Na verdade a gente tirou as portas para ficar mais fácil, ficar menos peso na verdade, para subir aqui no andar de cima. E a gente nunca mais botou. O Fábio no começo ele falou, oi gente, esse é o segundo vídeo sobre as coisas da nossa casa. E nele eu vou contar tudo que a gente fez por nossa conta, com muito suor e isso aí. Primeiro assim, quando a gente pegou essa casa, ela é uma casa bem antiga. E então ela já precisaria de muita reforma, a gente já estava bem ciente disso. Quando a gente mudou pra cá, na verdade a gente refez a parte da frente elétrica inteirinha, com a ajuda do meu pai. O meu irmão do meio também veio aqui, vários dias, a gente ficou acho que quase 2 semanas só reformando a casa da frente pra gente conseguir entrar nela, porque ela tava bem desgastada, ela tava bem surrada. Então a gente começou daí. Mas a princípio a nossa ideia é amo aquela cozinha dela. E a cortina eu fiz de chita, assim, chita é super barata, acho que 5 reais você compra. Então eu fiz com a minha mãe, a gente fez a barra e tal e o Fabinho foi super empenhado, conseguiu, deixar ele muito bem feitinho, apesar é que o Fábio é muito perfeccionista, então pra mim, são detalhes, sabe? É o que diz que a gente que fez. A segunda coisa que a gente fez foi o portãozinho aqui da lateral.
O Fábio fez pra Lúcia ficar aqui atrás enquanto a gente estivesse lá na frente trabalhando. E ele é super útil e o portão ficou uma gracinha. Aí a gente começou a se empolgar. Uma coisa que a gente estava precisando muito, assim, pra facilitar no dia a dia era... Vamos ficar sem porta, é mó bom poder, tipo, tirar o casaco atacado dentro do armário e depois só arrumar. Aí eu, ai, Fábio, para com isso, não sei o quê. E um dia eu tava sozinha em casa, sabe? Deixa eu ver qual é que era essa coisa. Joguei assim, é da hora mesmo não ter porta no armário. Com as sobras da madeira que eu já contei pra vocês no outro vídeo, a gente fez muita coisa. A primeira coisa que a gente fez foi o gabinete da cozinha, que eu achei na verdade que ia ser um dos últimos que a gente ia fazer, porque a gente ia ter que fazer assim, do zero ele, e eu achei que o Fabinho ia demorar um pouco, sabe? Que eu ia ter que ficar lembrando ele de 6 em 6 meses pra fazer. Mas não aconteceu isso. O gabinete foi inspirado no gabinete da cozinha da Mônica do Friends. E sempre foi fazer um andar em cima aqui pra gente morar. A gente não só reformou esse andar de baixo que já tinha, como a gente criou o andar de cima aqui dessa edícula. Aí começam as coisas. Eu contei pra vocês que a gente encontrou alguns móveis, então a gente teve que reformar todos eles. O armarinho do banheiro, a gente não sabia se deixar no quarto, a gente sabia onde deixar, no fim ficou no banheiro e foi um ótimo lugar, porque ele fica mais discreto, mais escondidinho, mas ele é super funcional assim no dia a dia. Ele veio com uma tinta sintética e eu fui lixando. E nada. Aí meu pai falou, filha, passa Pintoff, deixa o Pintoff agir,